é algo que eu defendo muito, né? Eu chamo de education recruiting, que é esse processo de educar, de treinar, capacitar as pessoas dentro da esteira do processo seletivo, né? E o exemplo clássico, eu acho que é exatamente esse que você colocou, a questão do idioma, né? De repente, naquela vaga, enfim, como você colocou, o idioma é crítico, não vai passar. Nós somos um país em que pouco mais, a faixa de 5% das pessoas no Brasil são fluentes no idioma, no inglês. Portanto, você tem 95% das pessoas que não vão estar habilitadas a essa vaga. Mas, se eu tenho como uma empresa, né, se eu tenho uma demanda por profissionais, e a gente sabe, essa discussão também é histórica, né, da má formação ou da formação desalinhada entre a academia e o mercado, né, entre as demandas do mercado de trabalho e aquilo que a academia, né, atua. Eu lembro, enfim, quando eu comecei a dar aula, isso há 5 anos atrás, eu peguei ali um currículo e tinha no currículo eu tinha que lecionar uma parte sobre grafologia. E eu virei para a coordenadora, com o perdão daqueles que amam a grafologia, me desculpa, eu não vou, né, tratar desse tópico porque não faz o menor sentido, né? Eu não vejo aplicação em empresas de ponta de grafologia há mais de uma década, né? Eu não entendo absolutamente nada de grafologia, não faria um processo que utilizasse grafologia. Não quer dizer que ela não teve uma importância histórica, que ela não sirva num determinado contexto. Mas veja, com o número de ferramentas, de técnicas que a gente tem hoje, se aplicar, né, a técnicas, enfim, para dizer pouco ultrapassadas, acho uma falta de senso. Então, isso mostra uma desconexão, de fato, entre academia e mercado, né? Esse processo de educação, muitas empresas, inclusive, estão fazendo hoje, né? Elas perceberam que não podem deixar só para a academia, elas estão trazendo, então, isso durante o processo seletivo. E uma das coisas, mesmo quando a gente não tem, né? Você falou ali, olha, com 3, 4 mil candidatos, a gente não tem condição de fazer um feedback manual, e não tem mesmo, né? Quem é recrutadora, quem já fez alguma vez isso na vida, sabe que com muito menos não é possível, né? Não é possível nem triar 3 mil currículos. Não? Você não fica triando 3 mil currículos de uma vez, levaria mais de um dia e não faria, né, todo o resto que você precisa, como você falou. Essa é parte do trabalho de um recrutador. Isso é importante da inteligência. Mas acho que sempre teve uma medida simples que resolveria o problema do feedback para as 4 mil pessoas sem software, né? Quer dizer assim, dizer na vaga, agradecemos a sua candidatura, se você for aprovado, aprovada, será contatado. Sem software, eu já dei o feedback ali, olha, eu já disse que eu só vou fazer contato com aquelas pessoas. É claro que eu posso ter reclamação, mas ninguém me deu feedback. Não, mas está aqui, ó, na tua tela, a tela inicial da vaga, dizendo que é assim que esse processo vai correr, né? Eu acho que, e aqui já encaminho para a próxima pergunta, boa parte desses processos, dessas críticas, melhor dizendo, elas ocorrem porque nós, como profissionais de RH, a empresa, softwares, fabricantes de software, enfim, ainda damos pouco atenção à experiência das pessoas, né? A experiência dentro do processo seletivo. A gente fala que isso é tão importante, né? Mas eu vejo que ainda é muito mais um discurso do que uma prática. Por N motivos, você pode explorar um pouco na tua resposta também, se quiser. Mas, assim, como é que você... o que você vê que a inteligência artificial pode ajudar a gente a melhorar a experiência do candidato, da candidata dentro do processo de recrutamento?
como é que essa inteligência pode fazer com que a gente crie um processo que seja mais engajador, que ele traga mais proximidade. Eu acho que é isso muito do que as pessoas sentem falta, né? Uma relação distante. E hoje, poxa, a gente tem rede social, tem tecnologia, tem essa inteligência, tudo aquilo que a gente não tinha no passado, né? A gente recebia currículo por carta. Essa não é a realidade de boa parte das empresas, né? Ainda que o Brasil seja um continente, tem as suas diferenças regionais, enfim, mas grande parte ocorre ali através de um meio virtual, né? Como é que essa inteligência artificial pode melhorar a experiência do candidato ou da candidata? Excelente. Quando a gente olha aí, né, o pessoal chama de employee experience, né, essa experiência aí, exatamente do candidato, a gente tem alguns pontos importantes, né? O primeiro ponto, assim, de novo, num processo manual, só para a gente fazer um deparo aqui na comparação, a experiência do candidato, do que você pode fazer no processo, se o seu recrutamento é manual, a experiência do candidato o melhor possível, qual que é? Primeiro, quando você faz aquele clássico, você vai entrar na entrevista, no horário, o candidato gosta, só para a gente lembrar que ele adora quando você entra no horário, assim como a gente gosta também. Então, esse é um ponto, gerar uma boa experiência para ele, né? A experiência começa aí. Segundo ponto, você dá informações da vaga, do que é importante para ele saber, né? Então, você prover informações é um ponto importante de experiência. E a terceira, que o processo seletivo, a entrevista, ela seja amigável. Eu sei que parece básico, tá? Mas a gente tem que falar do básico mesmo em 2021, né? Então, que seja uma experiência amigável, de pontualidade, de cordialidade, seja ali de criação de vínculo, né? Porque você está lidando com um ser humano ali que tem uma expectativa do outro lado. Ainda mais hoje que é por videoconferência, né? Que essa pessoa está na casa dela. Então, esse é um ponto super importante. Então, assim que a gente melhora, é o arroz com feijão. É no horário, é uma boa experiência ali e no final um feedback. Manual é isso. Agora, usando a inteligência artificial fazendo deparo, além de tudo isso que a gente falou, tem um processo que a gente roubou lá da área de nutrição, chama de nutrição de candidatos. Então, esse processo dentro do recrutamento e seleção, o que significa? Ele trata que o pessoal chama de banco de talentos, né? Você está no nosso banco de talentos, seja um banco de talentos de verdade, que essas 1.000 pessoas, 500, 2.000, 10.000, você tem esses dados qualificados. Então, a inteligência ela consegue ajudar segregando esses dados, entendendo o perfil dessas pessoas do seu banco de talentos. Então, vamos dar um exemplo aqui para materializar. Vamos imaginar que você tem 1.000 candidatos e que 70% dos seus candidatos estão em São Paulo. Desses 70% dos candidatos, metade deles foi para a área comercial e o restante para outras áreas que se candidataram na sua empresa. Dessas pessoas da área comercial que eles se candidataram, 50% deles, por exemplo, tiveram incompatibilidades técnicas, por exemplo, por conhecimento de software que foram compatibilizados. Então, você imagina você fazer uns filtros nesse sentido, né? E a inteligência ela poderia dar um bot, e vai chegar nesse caminho, né? Dar um bot assim, Sérgio, você está com uma tendência a abrir mais 20 vagas de vendas no próximo semestre, você tem 500 candidatos com perfil da área comercial, mas que hoje eles têm um gap que é exatamente do software X. Que tal fazer uma parceria de um curso, né? Imagina essa situação. Que tal quer mandar agora para esses candidatos, para eles fazerem esse curso aqui, X? Imagina uma situação, isso é nutrição pura. Aí você dá um clique, aí todo mundo fala assim, poxa vida, eu fui nessa empresa, nem lembrava mais, me candidatei, eles estão me oferecendo fazer um curso aqui, ou não precisa oferecer, pagar isso, né? Claro que dá para fazer parceria, mas vamos falar que você está falando, olha, eu vou abrir vaga, imagina uma situação dessa, vou abrir vaga em breve, que tal se preparar? Imagina você receber uma informação dessa. Então, isso de verdade é proximidade, né? A gente fala da inteligência artificial sendo amigo aqui de seres humanos e fazendo um propósito de educação e dando mais chance para o processo. Porque quando o processo ele abrir de novo, acredite, eu sei que você acredita porque você conhece muito, né? A vaga abre, o pessoal nem olha o banco para ver se alguém que você fez lá atrás faz sentido ou não. Abre o processo de novo. Aí, você abriu o processo de novo, às vezes tem 2 semanas ou um mês, tem um candidato que tem um perfil certinho, você não vai aproveitar. Então, a inteligência ela pode ajudar muito ali para gerar esse equilíbrio, né, de justiça para as pessoas ali, focado nas características. Um ponto importante que eu sou um grande apoiador da eliminação de viés dentro do processo seletivo, acho que esse é um ponto
muito importante para a experiência do candidato. Para explicar o que é viés, quando você usa algum tipo de tendência para recrutar pessoas, né? Então, a gente pode ter viés social, você pode ter viés geográfico, você pode ter vários tipos de viés. E você tem ali metodologia de recrutamento que você não tem viés, você tem pré-requisito. Então, por exemplo, qual que é o pré-requisito de uma vaga de um médico? Ser médico, ter um CRM. Não tem jeito. Aí não é viés, é pré-requisito. Então, eu sou muito a favor de usar a máquina simplesmente para trabalhar nos pré-requisitos, eliminar viés, dar chance para todo mundo e você fazer um processo de nutrição dos candidatos. Então, esse é o processo, na minha visão, mais moderno possível que existe, você ter um banco que você vai conversando com essas pessoas o tempo todo e vai sugerindo ali com a máquina o que elas precisam fazer para melhorar a oportunidade para elas.